Olá, eu sou a professora Estela Belo, sou a professora de inglês para o terceiro ano. Vamos dar continuidade ao conteúdo de Past Perfect. Na aula passada, nós vimos o Past Perfect na forma afirmativa. Agora, vamos ver as suas variações no modo negativo e interrogativo. Vamos começar. Past Perfect uses. Como usar a negative form, a forma negativa? Para elaborar sentenças negativas em Past Perfect, usa-se o sujeito mais o auxiliar had, que é o passado do verbo have, ter. Então, esse sempre tinha. E agora vai vir a partícula de negação, o not. Had not pode vir em sua forma curta ou contraída. Nós dizemos hadn't. E então, o verbo significativo no particípio. É geralmente usado para justificar ou detalhar um evento no passado, lembrando que será um passado remoto. Como fica a estrutura da forma negativa? Past Perfect Structure, Negative Form. Vejam aqui, nós temos subject, o sujeito. Na nossa tabela estão todos os personal pronouns, os pronomes pessoais. I, eu, you, você ou vocês, lembrando que é o mesmo para singular e para plural. A terceira pessoa, he, she, it. Lembra porque tem as três variações? He é o masculino, ele. She é o feminino, ela. E it, ele serve para coisas consideradas assexuadas. Por exemplo, animais desconhecidos. Você não vai lá pegar uma onça ou um tigre para ver se é macho ou fêmea, né? Veja de longe, ok? Melhor para sua segurança. E para coisas. Coisas vai ser tanto feminino quanto masculino, não tem gênero. Então, no plural, we, nós, já vimos que o you serve para você ou vocês e they, eles ou elas. O que acontece se você tiver uma sentença com um nome? Procure substituir por um desses pronomes pessoais e vai ficar mais fácil para você analisar. Auxiliar verb, o verbo auxiliar vai ser o verbo to have no passado, had, aquele mesmo que você viu na primeira aula de Past Perfect, só que agora ele vai vir com o not. Had not pode ser contraído. Isso costuma acontecer principalmente no inglês americano. O inglês britânico, aquele usado na Inglaterra e também nos países que herdaram seu sotaque por serem colônias inglesas, a gente vê que esta forma aqui, que é a forma estendida, extended form, é o mais usado, o mais formal. Então, main verb, o verbo principal, vai ser aquele verbo que vai dar significado à ação. Aqui temos alguns exemplos. Practiced, sim e danced. Esses exemplos vêm daquele texto da aula passada, lembra? Que falava de uma competição de dança, de salsa. As sentenças completas podem ficar assim. I had not practiced. Eu não tinha praticado. Ou ainda, you hadn't seen. Você não tinha visto. He hadn't danced. Ele não tinha dançado. Fácil, né? Vamos para a próxima. Agora é o practice time. Se você percebeu que da forma afirmativa para a negativa, a única diferença é que o verbo auxiliar vai carregar consigo a partícula de negação, que é o not, você vai ter muita facilidade para fazer essas questões. Elas são questões de lacuna. Portanto, você vai ter duas alternativas, a A e a B,
e você deve selecionar aquela que completa corretamente para que a sentença faça sentido em inglês. Practice time. Vamos praticar para ver se vocês realmente entenderam como é a forma negativa. Vou relembrar para vocês. A gente já tinha visto na aula passada o past perfect em forma afirmativa. Agora, a gente só vai acrescentar, junto ao verbo auxiliar, o had, a partícula de negação, not, had not ou hadn't. Tudo certo? Será mesmo? Vamos ver em exercício. Para isso, é muito importante que a sua prática seja realmente integral. Pega o seu caderno de inglês, acompanha as questões, escreva elas no caderno, assim como na aula de Past Perfect em forma afirmativa, é importante que você tenha o seu material de apoio. Então, por favor, tenha consigo uma tabela de verbos irregulares. Pode ser de um livro didático ou pode ser de uma busca na internet. Vamos lá? Nós temos aqui um exercício em que você vai escolher uma das alternativas, tem a A e a B sempre, qual delas vai completar corretamente o Past Perfect, e nesses exercícios aqui vai ser apenas na forma negativa. Exercise number 1, exercício 1. The driver, blank, é a lacuna agora em que você vai responder, not to stop at the traffic lights, so the police car chased him. A has not stopped, B hadn't stopped. Tempo para você resolver. E aí, escreveu no seu caderno, pesquisou o stop para ver se ele é um verbo regular ou irregular? Ele é regular, hein, gente? The driver hadn't stopped at the traffic lights. E segue a sentença. Olha só, aqui é importante que você perceba que o verbo stop, mesmo ele sendo um verbo regular, ele recebeu um P a mais. Por que dobrou a última letra antes de receber o sufixo ED? Novamente, a gente vê algo que já aconteceu em outros conteúdos que você estudou em inglês. Quando a gente tem um short verb, um verbo curto em inglês, que termina no esquema CVC,
consoante, vogal e consoante, a gente dobra a última letra para então receber o sufixo, que nesse caso é o ed. Você vê muito disso quando estuda gerúndio, ando, endo, indo. E aqui vai acontecer também em casos do passado. Então, está explicado? A sentença vai dizer que o motorista não tinha parado no sinaleiro, traffic lights, ok? Mas traffic, essa palavra me lembra tráfico. Não, é tráfego. Lembra que em inglês a gente tem false friends, os falsos cognatos. E aqui está um bom exemplo. Então, o que aconteceu? A polícia, ou o carro da polícia, passou a persegui-lo. Próxima questão, exercise number 2. The bird flew away because Sue blank not to close the window. Letter A, had not closed. Letter B, had not closed. Qual delas? Tempo para você responder. Essa estava fácil, né? Aqui a gente tem close e closed. Uma pequena diferença, mas você já sabe que se o verbo é irregular, ele vai terminar com o sufixo ed. A resposta fica: The bird flew away because Sue had not closed the window. Então, o pássaro voou porque a Sue não tinha fechado a janela. Exercise number 3. When we came back, the painter blank not to paint the ceiling yet. Letter A, had not paint. Letter B, hadn't painted. Tempo para você responder.
E aí, conseguiu responder? Tá fácil, né? Tinha uma pequena diferença, porque o auxiliar apareceu em extended form, a forma estendida, e em short form ou contracted form, que é a forma curta. Mas você sabe que as duas são corretas. E aí, qual que era a diferença para você saber, então, qual alternativa escolher? Tá aqui, ó, gente. Um desses verbos está no infinitivo, enquanto o outro está no particípio. Como o verbo é irregular, ele terminou em ed, sufixo ed. When we came back, the painter hadn't painted the ceiling yet. Você se lembra o que significa ceiling? É o teto, beleza? Então, quando nós voltamos, o pintor ainda não tinha pintado o teto. Agora que a gente viu a forma negativa, que a gente praticou, vamos para a forma interrogativa. Quando que a gente deve utilizá-la? Para elaborar perguntas em past perfect, lembre-se que em inglês um verbo precederá o sujeito. Você é aluno do terceiro ano, então você já sabe que essa estrutura para fazer perguntas em inglês, ela não é exclusividade de past perfect. A gente sempre pensa assim, enquanto no português você tem que prestar muita atenção na entonação, em inglês é uma língua prática, é uma língua de business. Então, você tem que poupar tempo e mostrar que a pergunta está sendo feita. E a gente tem essa dica, porque o verbo vai vir à frente, então vai vir o sujeito. Mas nós temos dois verbos, o verbo auxiliar e o verbo principal. Qual deles deve vir? Pensa comigo. Se o nome é auxiliar, ele vem para ajudar. Então, quem vai fazer esse trabalho de ir para frente é o had. A minha pergunta vem com o had à frente do sujeito e então vem o verbo principal no particípio. E, por favor, não esqueça do question point, do ponto de interrogação. É importante lembrar do ponto de interrogação ao escrever e da entonação ao falar. E a estrutura está aqui na tabelinha para a gente visualizar bem. Temos o auxiliary verb, o verbo auxiliar, had, que é o verbo to have, o verbo ter, no passado. Então, tinha. Subject, o sujeito. Novamente, temos aqui os personal pronouns, os pronomes pessoais, que são aqueles que fazem a conjugação verbal. I, eu. Sempre que você for escrever o I, você está fazendo os exercícios no caderno, use capital letter, use letra maiúscula, senão vai ser só uma letra I qualquer. You é você ou vocês, he, she, it, terceira pessoa do singular, ele ou ela, we, nós, they, eles ou elas. Então, main verb, o verbo principal, os exemplos do texto da aula passada. Practiced, sim, danced. Você consegue mostrar aqui para mim quais são os verbos que são regulares e quais são irregulares? Como que faz mesmo? Eu procuro pelo sufixo ed. Então, practiced, terminou em ed, eu sei que é um verbo regular. Segue a regra geral. Sin, não terminou em ed, não cumpre a regra, é irregular. Danced, terminou em ed, é um verbo regular. E por último, ponto de interrogação, question point. Ah, mas em inglês, será que eles usam sempre? Talvez não se use em situações informais, mas isso é para nativos da língua. Nós que estamos aprendendo, temos que fazer uso integral, inclusive da pontuação. Practice time. Vamos praticar para ver se vocês estão entendendo bem. Vai ser bem fácil esse exercício, porque a gente já fez nessa aula alguns exercícios que era só preencher a lacuna e agora as 3 questões que nós teremos aqui serão na forma interrogativa, fazendo pergunta. Vamos lá? Exercise number 1. Blank, they read.
the instructions before they turned on the TV. Letter A, they have read. Letter B, have they read? Tempo para você responder. E aí, você ficou pensando, mas meu Deus, ela leu ali read e aqui ela leu read. Como assim? A palavra está escrita do mesmo jeito. É porque esse verbo aqui é irregular. É isso mesmo. A resposta ficou have they read. Quando o verbo read, que é ler, sai do infinitivo e vai para o passado simples ou para o passado particípio, ele vai ficar com essa pronúncia diferenciada, que lembra a cor vermelha. Have they read the instructions before they turned on the TV? A resposta correta é a letra B, porque na letra A gente tinha primeiro o sujeito e depois o verbo, mas é pergunta, o verbo vem na frente. Exercise number 2. Blank. The kid learned how to use the app before she texted his mom. Lembra que kid é criança, a gente não sabe se é menino ou menina, mas veio she. Então, é a criança e é uma menina. Letter A, the kid had learned. Letter B, had the kid learned? Tempo para você responder.
conseguiu responder? Você percebeu que tinha uma pegadinha aí? Se você está pensando, tem alguma coisa de errado, porque em uma sentença apareceu learned, e em outra apareceu learned, saiba que o verbo learn, aprender, ele aceita essas duas variações. Assim como na língua portuguesa, nós temos essas variações linguísticas, que são as questões de dialeto, em inglês nós temos também. E esse verbo, ele pode estar no particípio de forma correta, sendo tanto learned quanto learned. Então, era alguma outra coisa que você ia ter que observar. Lembra sempre, se é uma pergunta, o que vem por primeiro? O sujeito ou o verbo auxiliar? Verbo auxiliar, sujeito e o verbo principal. Had the kid learned how to use the app before she texted his mom? E aqui a gente viu que a questão era realmente a ordem em que seria apresentado. Mais uma coisa para você anotar aí no seu caderno. Learn tem duas formas, uma regular e uma irregular. Exercise number 3. Blank, you call the policeman before I came here. Letter A, had you called? Letter B, had you called? Tempo para você responder. Você já deve ter percebido que a estrutura é algo muito importante em pergunta. Aqui, tanto na A quanto na B, a estrutura é a mesma. Qual era o detalhe que você ia ficar atento?
se o verbo estava no passado. Então, a resposta é: Had you called the policeman before I came here? O verbo principal tem que estar no particípio. Você tinha chamado ou você tinha ligado para o policial? Feito isso, vamos agora a uma revisão, review. Vamos relembrar rapidamente os principais tópicos sobre Past Perfect. Vamos lá, vai ser rapidinho. Agora nessa revisão do nosso quiz time, do nosso tempo para quiz, para questionário, a gente vai ter uma variação de exercício. A questão já vai estar feita para você, a sentença vai estar prontinha. Você vai colocar a alternativa are right, se estiver correto, ou W wrong, se estiver errado, incorreto, beleza? Vamos lá. Number 1. The boss had gone out before I arrived at the office. A, right, se estiver correto. B, wrong, se estiver incorreto. Escreva no seu caderno a questão, a releia, perceba se tem algo de estranho ou não e então responda. Tempo para você. Certa ou errada? Vamos ver o que você colocou? A questão está correta. Então, quando eu cheguei no escritório, o chefe já tinha saído. The boss had gone out. O verbo to go, quando estiver em passado particípio, é gone. Ele é um verbo irregular. Quando eu falo go out, não é apenas ir, é sair. Nós temos aqui um phrasal verb, uma locução verbal em inglês.
Number 2. He has saved the pictures before the pen drive crashed. Letter A, right. Letra A se está correto. Letter B, wrong. B se estiver errada. Tempo para você responder. Escreve no caderno. Você escreveu no seu caderno, você leu. Tem alguma coisa estranha? Tem, né, gente? Olha aqui. He has saved. Se o verbo auxiliar estiver no presente, vai ser present perfect. E esse exercício é sobre past perfect. Então, ele deveria estar no passado. Deveria ser he had saved. Faça como foi feito aqui no slide, no seu caderno também. Grife o erro para ele ficar destacado e, se necessário, reescreva a sentença corretamente em seu caderno. He had saved e segue. Beleza? Exercise number 3. When we arrived, they have already started to discuss. Letter A, right. Se coloca A, se você acha que está certo. Letter B, wrong. Se acha que está errado, letra B. Tempo para você responder.
Você escreveu no seu caderno, você leu e você já percebeu que essa questão está errada. Tem uma pegadinha aí e é no verbo auxiliar. They have started, eles têm começado. Fica estranho, né? Past perfect vai ser they had started. Então, por favor, escreve aí no seu caderno a sentença da forma correta para você gravar bem. When we arrived, they had already started to discuss. Feito isso, lembre-se, por favor, você deve entrar no aplicativo do Aula Paraná, deve entrar no aplicativo do Google Classroom e, além dessa aula aqui comigo, lá você vai ter o acompanhamento do professor do seu colégio estadual. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Até!